A ministra Maria Tereza de Assis Moura tomou posse há pouco como presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado do ministro Og Fernandes. Maria Tereza é a segunda mulher na história a presidir a corte. Mas os olhos estavam voltados também para dois convidados: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e o presidente Jair Bolsonaro, que ficaram outra vez frente a frente depois de mais uma semana tensa. Havia expectativa do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também comparecer a esse evento, mas ele não apareceu. O repórter Theo Cury tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Theo. Teve um atrito aí, saiu faísca quase, né? Oi, Márcio. Boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. A gente continua aqui agora nos cumprimentos da ministra Maria Tereza, que assumiu a posse, assumiu hoje na cerimônia de posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça, e do ministro Og Fernandes, que assume a vice-presidência. Ela é a segunda mulher a assumir a presidência do STJ, a primeira foi Laurita Vaz em 2016. No discurso de posse, defendeu a necessidade de haver um judiciário forte para a manutenção do Estado democrático de direito. Chamou a atenção justamente o fato de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, ter ficado frente a frente, dessa vez com o presidente Jair Bolsonaro e com a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, ela que substituiu Augusto Aras na cerimônia de hoje. Augusto Aras teve um problema no ombro, vem tendo ao longo das últimas semanas problema no ombro, dor no ombro, teve de ir ao hospital e não pôde estar presente. Quem discursou no lugar dele foi a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, e chamaram a atenção dois fatos. Primeiro deles, Lindora esqueceu de mencionar Alexandre de Moraes nos cumprimentos iniciais. No final do discurso dela, ela foi alertada e acabou mencionando o ministro Alexandre de Moraes, que estava exatamente à frente dela. Chama a atenção pelo fato dos atritos que eles vêm passando ao longo dos últimos meses. Tudo isso no âmbito de inquéritos que tramitam no Supremo e são de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que vem sendo muito criticado por Lindora Maria Araújo nesses processos, nesses autos que são de relatoria de Alexandre de Moraes. Um outro ponto que chamou a atenção foi aí sim no discurso da nova presidente do STJ, a ministra Maria Tereza, que mencionou diversas autoridades e cumprimentou em nome do Tribunal Superior Eleitoral o ministro Alexandre de Moraes, que foi aplaudido por cerca de 10 segundos. Foi o único nome mencionado no discurso entre as autoridades a ter uma salva de aplausos por conta da plateia. Foi aplaudido pela plateia presente. E chamou a atenção também o fato de o presidente Jair Bolsonaro, que estava na tribuna em frente ao ministro Alexandre de Moraes, não ter aplaudido em nenhum momento o ministro. Eles que vêm tendo atritos. Houve um aceno com a ida do presidente Jair Bolsonaro à posse de Alexandre de Moraes, mas por conta desse aplauso efusivo que houve ao ministro Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro também não aplaudiu. Esses foram os principais destaques dessa posse, da cerimônia que marca a posse tanto de Maria Tereza de Assis Moura, que está ali atrás de mim, como presidente do STJ, e do ministro Og Fernandes como vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Eu volto com você. As observações de Theo Cury são precisas. Obrigado, Theo. Conversar mais uma vez com Yuri Pita. Será que foi esquecimento da subprocuradora Lindora não citar Alexandre de Moraes? Será que foi? Fica no ar, né? Deixa. Não precisa responder não. Não, vocês transmitiram. Sim. No 360 transmitiu toda a cerimônia de posse da nova presidente do STJ. E você e a Dani Lima destacaram muito bem essa tensão claramente que havia ali entre o presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. E esse momento que o ministro está vivendo, depois daquela posse dele no Tribunal Superior Eleitoral, em que não só estava no centro das atenções, mas que houve todo um gesto ali naquela solenidade de respaldo às instituições, a atuação dele à frente da Justiça Eleitoral. Contrastou muito com a forma como ele chegou hoje. A gente está vendo aqui, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, mas quando a gente mostrou a imagem do ministro Alexandre de Moraes chegando, ele chega pelo canto, né, que seria aqui da sala, e se posiciona aqui, ó, ele aqui, do lado do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e ficou ali quieto, sem se comunicar muito. Aqui, nosso parceiraço Edu Petrelli, nosso diretor de TV, já jogando a imagem que o ministro chega, é cumprimentado apenas ali pelo cerimonial, né, para ser encaminhado para a sua posição, e lá fica. Digamos que ele não fez força para participar das rodinhas. Exato, não estava num momento muito sociável, digamos assim, preferiu ficar ali quieto, o que
por um lado, reflete muito da repercussão dessa decisão dele de terça-feira em relação ao mandado de busca e apreensão contra empresários que participavam daquele grupo em que se chegou a falar de ruptura institucional e da repercussão que essa decisão teve. Tem um pouco dessa tensão que uma medida dessa acaba provocando. E aí isso acaba se refletindo. Enquanto a gente vê, por exemplo, ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, outros ministros de governo, Vitor Godoy da Educação, Wagner do Rosário, da Controladoria Geral da União, o ex-ministro João Roma, hoje candidato, circulando ali, conversando de uma forma mais amigável, mais amistosa, o ministro ficou ali mais concentrado, parecia estar, inclusive, olhando ali no celular, resolvendo algumas questões. Mesmo outros ministros do Supremo, quando chegaram, estavam ali nesse ambiente um pouco mais amistoso, Márcio. Obrigado, Yuri. É bom colocar também a Thaís Arbex nessa conversa, porque o que a Thaís adiantou aqui no Prime Time, a gente percebe que está se ampliando. Dúvidas, críticas à decisão do ministro que autorizou a operação contra os 8 empresários, mas sem explicar ou sem deixar muito claros os motivos dessa operação, né, Thaís? Pois é, Márcio, a gente tem visto manifestações crescentes de empresários, de federações que representam empresários na defesa da liberdade de expressão por conta dessa decisão. E por que isso? Porque até agora a gente não teve acesso ao pedido da Polícia Federal, nem à decisão em si do ministro Alexandre de Moraes. Elas devem seguir sob sigilo até que os trabalhos da investigação da polícia sejam concluídos. E aí, essas manifestações de empresários, elas corroboram um pouco o que eu falei aqui no Prime Time a respeito de uma avaliação de uma ala do Supremo Tribunal Federal, de que depois de viver um voo de cruzeiro, o que eu quero dizer com isso? Depois do dia 11 de agosto, com aquele evento na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, depois da própria posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, em que se formou uma unidade em torno do Judiciário, da defesa do papel do Judiciário e do nosso sistema eleitoral, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes poderia provocar uma reação conjunta do empresariado. Isso já era detectado por ministros do Supremo Tribunal Federal na própria terça-feira. E agora está, de fato, se concretizando. Mas, Márcio, é importante também trazer o outro lado, que é aquela ala que entendeu que a decisão de Alexandre de Moraes sim foi importante, continua com essa percepção. Acredita que foi um recado bastante pedagógico e que o ministro Alexandre de Moraes não tomaria uma decisão dessa se não tivesse indícios suficientes de que os empresários poderiam estar cometendo crimes. E aí, essa ala continua convicta disso, continua entendendo que era preciso barrar, principalmente por conta da proximidade com o 7 de setembro. Então, a gente vê um cenário bastante dividido e aí eu chamo a atenção para aquilo que o Theo Cury já nos relatou durante a sua entrada, que foi o fato de que, durante a nominata lida pela agora presidente do STJ, a ministra Maria Tereza, ela faz referência a Alexandre de Moraes, ele é o único aplaudido dentre todos os nomeados. E o presidente Jair Bolsonaro faz questão de não bater palmas para Alexandre de Moraes. Muito obrigado, Thaís Arbex.